A passagem de Jó 2:5-8 faz parte da narrativa de um dos livros mais profundos da Bíblia, que aborda temas como sofrimento, fé e a busca por compreensão diante da dor. O livro de Jó é uma obra poética que narra a história de um homem justo, Jó, que enfrenta um teste extremo de sua fé. No início da narrativa, Jó é descrito como um homem íntegro e temente a Deus. Satanás desafia a integridade de Jó, argumentando que ele é fiel apenas porque é abençoado. Deus permite que Satanás teste Jó, mas com a condição de que sua vida seja poupada. Versículo 5. Satanás sugere que se Jó sofrer fisicamente, ele certamente amaldiçoará a Deus. Essa ideia destaca a crença de que a verdadeira fé é testada em momentos de grande sofrimento. Tendo no versículo 6, a permissão de Deus para que Satanás afligisse Jó, mas sem tirar sua vida, mostra a soberania divina. Deus estabelece limites ao sofrimento, mesmo quando permite que ele ocorra. Versículo 7. A descrição das feridas terríveis que Jó sofre reflete a intensidade do seu sofrimento. Esse sofrimento físico é um símbolo da dor emocional e espiritual que ele também experimenta. Em versículo 8, a imagem de Jó raspando-se com um caco de louça enquanto está sentado entre cinzas é poderosa. O caco representa a dor e a desolação, enquanto as cinzas simbolizam luto e perda. Jó está em um estado de desespero, mas essa cena também prefigura sua busca por respostas e sua luta interna. Referências a outros versículos. Jó 1:21. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, Jó já demonstra sua compreensão da transitoriedade da vida e sua disposição em aceitar o que Deus permite. Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Este versículo expressa a profunda fé de Jó, mesmo diante de seu sofrimento extremo. No Jó 42:5-6, ao final do livro, Jó declara que ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso mostra que, após sua experiência de sofrimento, ele ganha uma compreensão mais profunda de Deus. A passagem de Jó 2:5-8 é um ponto crucial na narrativa, pois ilustra a profundidade da dor que Jó enfrenta em sua luta interna com a fé em meio ao sofrimento. O livro de Jó, em sua totalidade, nos convida a refletir sobre como lidamos com a dor e a nossa relação com Deus em tempos de crise. Jó 2:9-10 mostra um momento de grande provação pessoal e espiritual para Jó. A esposa dele, diante do sofrimento intenso de Jó, incluindo a perda dos filhos, bens e saúde, diz a ele para amaldiçoar a Deus e morrer, questionando se ele ainda mantém sua integridade. Porém, Jó responde chamando a fala dela de insensata e reafirma sua fé, dizendo que aceitarão tanto o bem como o mal que vier de Deus, recusando pecar contra Deus mesmo na adversidade. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, ou seja, não blasfemou nem abandonou sua fé. No contexto, esse diálogo ocorre no segundo capítulo do livro de Jó, onde Satanás recebe permissão para testar a fidelidade de Jó, primeiro tirando seus bens e filhos e depois sua saúde. Jó 1:2. A sugestão da esposa de Jó reflete o desespero humano diante do sofrimento extremo, não compreendendo o propósito divino. Jó, porém, mantém firme sua integridade e confiança em Deus, reconhecendo que, assim como recebeu bênçãos de Deus, também pode aceitar as aflições sem culpar Deus injustamente. Versículo Jó 1:21. No saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, Jó já reconhece a soberania de Deus sobre qualquer situação. Jó 1:22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus qualquer falta, confirmando sua integridade. Mesmo após as primeiras perdas, Tiago 5:11. Eis que consideramos bem-aventurados os perseverantes, fazendo
referência à paciência e fidelidade de Jó em meio ao sofrimento. Lamentações 3, 37 e 38. Quem é que falou e isso se cumpriu? Se o Senhor não o ordenou, e mostrando que tanto o bem como o mal acontecem sob a soberania de Deus. Por interpretação, Jó rejeita da atitude desesperada e insensata de sua esposa, que seria blasfemar contra Deus. Ele reconhece que a vida inclui dores e bênçãos, todas sob o controle de Deus, e que sua fé deve aceitar ambas. A declaração final de que não pecou com os lábios fortalece a ideia de que a verdadeira integridade é permanecer fiel a Deus mesmo, diante das piores adversidades. Este trecho de Provérbios 1, 19 e 22 apresenta um forte contraste entre o caminho da destruição e o chamado urgente à vida. O fim da ganância. 19. O versículo 19 encerra a primeira advertência do pai contra a associação com pecadores. Ele estabelece a lei fatal da ganância. O lucro obtido por meios injustos e violentos não traz benefício, mas sim a destruição e a perda da vida para aqueles que o buscam. 2. O clamor público da sabedoria. V 20 e 21. A partir do versículo 20, a sabedoria é personificada e passa a agir como uma pregadora. Ela não fala em segredo, mas clama em voz alta nos locais mais públicos, ruas, praças, portas da cidade. Isso demonstra que a instrução para a vida correta é universalmente acessível e que ninguém pode alegar ignorância. 3. O desafio aos resistentes. V 22. A sabedoria confronta diretamente aqueles que rejeitam seu chamado, lançando a pergunta urgente: até quando? Ela se dirige a 3 grupos que escolhem ativamente resistir ao conhecimento. Ingênuos, simples. Aqueles que amam sua própria falta de discernimento e preferem a inércia mental. Zombadores, escarnecedores. Aqueles que ativamente ridicularizam e desprezam a moralidade e a instrução. Tolos. Aqueles que, por escolha deliberada, odeiam o conhecimento e desprezam a sabedoria. Conclusão. O texto estabelece que a causa da ruína humana não é a falta de informação, mas sim a escolha persistente de amar a ignorância, a zombaria e a ganância, em detrimento do conhecimento que clama abertamente por todos. Provérbios 1, 23 e 25 é um discurso da sabedoria personificada que clama publicamente, estabelecendo a relação condicional entre a aceitação da correção e a obtenção do conhecimento profundo. 1. A promessa condicional, versículo 23. A sabedoria oferece uma revelação íntima e profunda de seus ensinamentos. Compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos. Esta oferta, no entanto, está condicionada à humildade e à receptividade do ouvinte em acatar a repreensão, correção e disciplina. 2. A rejeição ativa, V 24 e 25. A sabedoria lamenta que, apesar de seu chamado claro e acessível, os insensatos a rejeitaram ativamente. Eles os desprezaram, seu conselho, e não quiseram aceitar a sua correção. O erro não é a ignorância, mas sim a escolha moral deliberada de rejeitar a instrução. 3. Contexto e consequência. Este trecho serve como uma advertência solene no início do livro de Provérbios. Ele estabelece que a rejeição voluntária da sabedoria no tempo da oportunidade levará a um ponto de não retorno. Em consequência inevitável dessa rejeição é o juízo, onde a sabedoria não responderá quando for finalmente procurada em meio à calamidade, conforme detalhado em Provérbios 1:28. Em suma, o texto adverte que a porta para o conhecimento divino está aberta para quem aceita a correção, mas se fechará para aqueles que, por teimosia, desprezam o conselho enquanto ele está disponível.